O Espiritismo e as Forças Radiantes. Revista Espírita, março de 1923. Como explicamos em um artigo anterior, ver a Revista Espírita de fevereiro. Tudo está ligado e harmonizado na imensa escala de forças. Cada vibração sonora desperta na matéria uma repercussão correspondente. Conhecemos o fenômeno dos garfos vibrando em uníssono quando estão em sintonia e apenas um deles foi colocado em movimento. Em uma ordem mais sutil, a mesma lei se aplica às ondas elétricas, que transmitem o pensamento através de distâncias enormes e constituem a telegrafia sem fio. Tudo o que é necessário é que duas estações coloquem seus comprimentos de onda em relação simpática. É assim que a natureza nos mostra em todos os graus, em todas as coisas, a lei harmônica que imprime seu ritmo na vida universal. Encontramos os efeitos desta lei em maior grau em todas as relações que unem os mundos visíveis e invisíveis, em todas as relações que podem ser estabelecidas entre homens e espíritos. O pensamento, como já dissemos, é a força por excelência, que comanda as outras forças e as imbui de suas qualidades e defeitos. O magnetizador e o terapeuta emprestam a seus fluidos um poder curativo, o feiticeiro os imbui de propriedades malignas. O pensamento puro e generoso é uma luz. Há um brilho radiante do alto astral que deslumbra e afasta os espíritos do abismo. É por isso que a presença nas sessões de um protetor espiritual constitui uma salvaguarda, um preservativo contra o engano e a obsessão. Quem pode negar o poder do pensamento? Não é o pensamento que dirige a humanidade em seu áspero e doloroso caminho? Não será que isso inspira genialidade e prepara revoluções? Agora, o papel preponderante que desempenha na história do mundo, encontramo-lo em um nível mais modesto, nas reuniões espíritas. O pensamento de cima supera em energia todas as forças aqui embaixo, mas para se comunicar aos humanos, deve ser dado condições favoráveis. Da mesma forma que as estações de rádio devem ser sintonizadas para receber a mensagem transmitida, as almas dos presentes devem harmonizar seus pensamentos e suas radiações a fim de perceber o pensamento superior. Se estas condições não forem satisfeitas, a ação do espírito elevado será difícil, precária e muitas vezes impossível, e o campo permanecerá aberto aos espíritos levianos, a todas as más influências do além. Por que meios os pensamentos e radiações fluídicas dos membros de um mesmo grupo podem receber esta unidade de conjunto, este caráter elevado, este tipo de sincronismo que cria uma atmosfera pura, permitindo que o espírito elevado se manifeste? Responderemos sem hesitação, através da oração. Não, é claro, a oração como é praticada nas igrejas, aquela recitação monótona que os lábios murmuram e que não tem efeito sobre as vibrações da alma. Chamamos de oração o grito do coração, o apelo ardente, a improvisação calorosa que comunica um impulso irresistível às nossas energias ocultas. Como vimos acima. Ver a Revista Espírita de fevereiro. Através das experiências da placa sensível, estas energias profundas vibram com intensidade e ficam impregnadas com as qualidades de nossa oração. A partir de então, eles facilitam a intervenção dos espíritos guias, a dos amigos e afastam os espíritos das trevas. A música, também por seu ritmo, ajuda a unificar pensamentos e fluidos. Considerada sob esta luz, a oração perde o chamado caráter místico que alguns céticos lhe atribuem, e torna-se um meio prático positivo, quase científico de unificar as forças em ação e de adquirir para nós fenômenos de alto valor. A oração é a expressão máxima do pensamento e da vontade. É neste sentido que Allan Kardec o recomendou a seus discípulos. As religiões tinham um recurso precioso para elevar e melhorar o ser humano, mas a prática dele se torna banal se deixar de ser aquele impulso espontâneo da alma que faz vibrar seus acordes mais profundos. Nas sessões espíritas, onde não há nem lembrança nem união de pensamentos e fusão de forças, há várias correntes, muitas vezes opostas, que formam uma tempestade de fluidos na qual as entidades superiores experimentam um mal-estar real e até mesmo um sofrimento que paralisa sua ação. Por outro lado, os espíritos inferiores, com suas radiações curtas, sentem prazer nisso e operam com tanto mais facilidade quanto mais grosseiros forem, mais próximos estão da matéria.
Mas sua influência é fatal para os médios, que eles exaurem e descarrilam a longo prazo. Não é menos formidável para os próprios experimentadores, como pode ser visto nas experiências do Dr. Gibier e em muitos outros casos. Para pesquisadores que são descuidados ou ignorantes das condições e leis que regem o mundo invisível. Ver Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, do Dr. Paul Gibier. Veja também o caso trágico relatado por Lucy Ombra, edição de junho de 1921, e reproduzido pela Revista Espírita. Se os resultados obtidos na Inglaterra nos círculos científicos são mais consideráveis do que na França, é porque os cientistas que afirmam publicamente os fenômenos e as provas de identidade que coletaram, tais como Crookes, Myers, Lodge, etc., eram, ou são, espiritualistas, enquanto o ceticismo e o materialismo ainda dominam a maioria de nossos cientistas. Todos vocês que através do estudo do mundo invisível, em suas relações com o além, buscam as certezas que fortalecem e consolam, as grandes verdades que iluminam a vida, traçam o caminho a seguir, e fixam o objetivo da evolução. Todos que procuram adquirir as forças espirituais que nos sustentam na luta e no julgamento, que nos preservam das tentações de um mundo material e enganoso, unem seus pensamentos, suas orações, suas vontades. Fazem brotar de suas almas estas correntes poderosas. Estas correntes fluídicas que atraem para vocês as entidades protetoras, os amigos falecidos, se souber perseverar em suas chamadas, em suas buscas, em seus desejos, eles virão até você essas almas, e seus conselhos, seus ensinamentos, sua ajuda cairão como um orvalho benéfico. Nesta comunhão crescente com o invisível, você vai tirar nova vida, vai se sentir confortado, regenerado. E se, através de sua diligência e fé, você obtém belos fenômenos e notáveis faculdades psíquicas, não se orgulhe deles, mas aceite-os com gratidão e humildade e faça-os servir ao seu aperfeiçoamento moral. Lembre-se de que a presunção é como um muro que fica entre nós e as influências de above. Como disse Bernardin de Saint-Pierre, para encontrar a verdade, é preciso buscá-la com um coração puro. E eu acrescentaria estas palavras das Escrituras: Deus deu aos humildes o que por vezes negou aos poderosos e aos eruditos. A respeito da oração, perguntamos às entidades protetoras se a oração em comum tem mais poder e eficácia do que a oração isolada. Foi-nos dito que a oração em comum feita nas igrejas, nem sempre tem a coordenação necessária para alcançar uma meta elevada, e muitas vezes se perde no espaço antes de alcançar as esferas divinas. Seria necessário que cada alma começasse uma oração com o mesmo objetivo, oração para os infelizes com a intenção de aliviar seus males, oração para aqueles que precisam evoluir, etc. A oração é geralmente imbuída de um pequeno senso de egoísmo, muitas vezes pedindo a Deus por benefícios pessoais. Mesmo quando não atinge seu objetivo, a oração ajuda a limpar a atmosfera, para melhorar o humor dos mundos inferiores. Quando a oração em comum é feita sob as condições certas, ela reage contra as correntes materiais. Desse ponto de vista, as religiões são úteis. A oração gera fé e é a fé que inspira grandes e nobres ações. É a fé iluminada que nos aproxima de Deus, o lar radiante da vida, da sabedoria e do amor. Mesmo em uma ordem mais material, digamos, não é a fé que inspira grande sacrifício? Foi a fé patriótica que tornou nossos soldados invencíveis, que os ajudou a suportar o sofrimento, a doença e a morte e a repelir os ataques de um inimigo formidável. É a fé em um ideal social que tem inspirado e exaltado os mártires do direito, da justiça e da liberdade em todas as épocas. É a fé na ciência que em nossos dias tem inspirado devoção como a do Dr. Vaillant e de tantos outros, vítimas de sua ânsia de lidar com forças formidáveis. Mas o que alguns ainda não podem compreender através das faculdades intelectuais, outros podem sentir através do coração, através da necessidade de expansão e amor que neles é inato. Pois a verdade, como acabamos de dizer, está ao alcance do simples e do puro, de todos aqueles que, em contemplação e silêncio abrigados das tempestades do mundo, do conflito de paixões e interesses, sabem interrogar as profundezas da consciência e entrar em relação com aquele mundo superior, o lar de toda a luz, de toda a sabedoria, a fonte de todas as grandes revelações.
Cada estrela que brilha no céu dita uma lição, cada túmulo cavado na terra fria nos dá um aviso. No entanto, nossas vidas humanas, por mais curtas que sejam, podem ser fecundas para nosso avanço, apesar de sua natureza precária. São os materiais com os quais nossos destinos são construídos. São como as pedras que compõem o imenso edifício do futuro da alma. Procuremos, portanto, polir estas pedras, esculpir, a fim de construir um monumento de linhas puras, de formas grandiosas e harmoniosas.